A correria do dia a dia fez com que os hábitos alimentares mudassem. Comida congelada em latas e saquinhos fazem parte do nosso cotidiano. A falta de tempo para exercícios físicos e a substituição do natural pelo artificial deixam em alerta a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Além disso, apenas 20% dos brasileiros ingerem a quantidade recomendada de alimentos e muitas doenças podem ser desenvolvidas com a alimentação da vida moderna. Para falar mais sobre o assunto, convidamos a nutricionista Letícia Manduca, formada pela Universidade de São Camilo. Letícia, obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. E também dos alunos aqui da Universidade de São Judas, Mariana Salvati, Tiago Teodoro, Guilherme Abambres, Andressa Elizabeth, Raquel Brandão e Tamires Farias. Letícia, para começar, eu gostaria que você explicasse o que é comida processada. Então, a comida processada, qual é essa ideia? Na verdade, é aquela tendência do alimento que, in natura, ele tende a não ser tão perecível. Então, sofre processamento, sim, da indústria e dessa forma que ele tenha uma qualidade maior, aí, nós chamamos de shelf life, que é uma vida de prateleira mais avançada para poder estar atendendo a população de um modo geral. Já dessa tendência da vida corrida, as pessoas têm que armazenar um número maior de alimentos por um determinado tempo. Então, e é bem atual isso, né? Super, super. Essa é uma tendência assim que vem bastante. Existem muitos alimentos aí nessa tendência. Então, são classificados como ultraprocessados. Então, assim, por exemplo, dentro dessa classe, existem os embutidos, por exemplo. Então, já são classificados dessa forma. E o que os alimentos em exagero processados pode causar ao corpo? Esse consumo em excesso pode levar, por exemplo, a hipertensão, ao colesterol elevado, né, doenças cardiovasculares de um modo geral, enfim, é o que é mais comum. Claro que também a longo prazo a diabetes, por exemplo. E hoje, por conta da correria das pessoas, elas procuram comprar mais comida congelada, como macarrão, tortas, e ela tem uma quantidade de gordura trans muito alta. O que essa gordura trans o que ela é e o que ela pode causar no nosso corpo? Então, a gordura trans, na verdade, ela sofre esse processamento de hidrogenação, né, que acaba sendo assim, para justamente conferir essa qualidade maior de validade, no caso, para ela ter um período maior, o alimento, no caso, e assim, novamente, para você também confere sabor, então tem essa tendência. E pode ser nociva, assim, principalmente em relação a doenças cardiovasculares e ao colesterol, por exemplo. Quais os casos de obesidade? Existe uma pesquisa recente nessa área? A obesidade ela vem crescendo muito, o perfil do brasileiro também está chegando assim, comparado, por exemplo, em relação aos americanos que sempre tiveram essa tendência, sempre foi falado muito disso, deles estarem com obesidade aí no ranking em primeiro lugar e o brasileiro está chegando. E assim, evidências mais recentes apontando que já na infância e adolescência já está predominando essa tendência da obesidade também. Letícia, desculpa, a minha dúvida é justamente nessa questão. Por que as crianças estão apresentando mais esse quadro de obesidade? Com certeza essa questão também de um modo geral. Pense que antes a mãe cuidava da criança, hoje a mãe vai trabalhar, o pai, então a criança fica mais tempo na escola, então ela acaba fazendo as refeições na escola, e ela tem acesso também aos lanches de um modo geral, e claro, a falta de reeducação e aquela tendência de também estar se oferecendo mais produtos industrializados do que propriamente a fruta ou legume, por exemplo, que é bem saudável e que é importante nessa fase. Então, nesse sentido é o que acontece. E quais são as principais doenças que acompanham a obesidade? De um modo geral, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão. Então, é o que vem acontecendo. E claro que também doenças, vamos pensar assim na parte mais física, que há esse desgaste também, pode levar, né, nesse sentido, fadiga, má disposição, depressão. A depressão, né? Também. A depressão, com certeza. Porque essa pessoa acaba muitas vezes se isolando ou não querendo participar do convívio social, sofre preconceito, constrangimento de um modo geral, aceitação. Então, isso pode acontecer também. Letícia, muitas pessoas estão buscando essa alimentação saudável no alimento orgânico. Ele realmente faz diferença? Sim, porque na verdade é em relação ao processo, né, que ele sofre totalmente para poder levar à prateleira um produto mais saudável, que vai ter um processo aí de conservação maior. Então, assim, pode ser... são conservados de modo geral em estufa, não há uso de agrotóxico, então é mais saudável, claro. Você tem que pensar naquele custo-benefício também, que gera, às vezes pode ser um pouco mais caro, mas assim, em relação à qualidade de vida, é sempre importante a gente tá ali, ter esse benefício, e sim, ele é mais saudável propriamente. Então é bem indicado também.
Letícia, qual a importância da atividade física, então, né, no caso, até para criança, para adolescente, para jovem, a pessoa que, né, no caso, sofre de obesidade? A atividade física ela é desenvolvimento. E a atividade física, assim, em conjunto, melhor ainda que é o esporte. Assim, o esporte é excelente porque você traz a pessoa para aquela realidade, para desafios, para objetivo. Então, ela vai trabalhar tudo isso num jogo, enfim, e vai estar ali se motivando, se exercitando, então também é uma saída interessante. Assim como a atividade física, que é super importante, é desenvolvimento, é qualidade de vida. Precisa estar sempre associada. Alimentação saudável com a atividade física, você vai ter uma vida aí com mais saúde, que é sempre importante. Letícia, e o que a gente deve comer antes de praticar um exercício físico? Pode variar, depende de qual é o seu objetivo de treino, você vai ter que trabalhar um grupo específico de alimentos, mas sempre evitar, por exemplo, um tipo de carboidrato que é mais simples, ou alimentos muito gordurosos, que vão ter uma digestão mais lenta, por exemplo, não é indicado. Eu vou comer um pastel e vou lá fazer atividade física. Não existe isso, não é? Mas acontece às vezes, a pessoa comeu antes, não dá um intervalo, já quer treinar. Então, assim, tem que ser tudo muito bem orientado e planejado. Por isso que é sempre importante procurar o nutricionista para te orientar, porque você possa, dessa forma, seguir de forma mais segura para o seu treino e que vai ter realmente, você vai atingir os seus objetivos, seja ele ganho de massa, rendimento ou perda de peso, por exemplo, em que você trabalha um tipo de exercício em que você vai queimar mais. Então, para você promover essa queima de gordura, por exemplo, você já tem que trabalhar alimentos que têm função termogênica. Pode ser a canela, a maçã também ajuda bastante porque ela contém fibra, então vai te dar energia. Então, são algumas assim, mais interessantes indicados até. Hoje em dia, a correria é muito grande, né? As pessoas vivem uma rotina, assim, completamente estressante e tal. Principalmente o estudante. Principalmente estudante. E, assim, a gente não tem um tempo para entrar, para ir numa academia ou então para fazer. O que é recomendável para um estudante que trabalha, estuda, está na correria no dia a dia, para manter, né, uma saúde boa, né, o organismo se alimentar bem e, assim, em contrapartida no combo aí da atividade física? Primeira tendência, assim, se planejar. Para tudo na vida você tem que ter um planejamento. Então, assim, foi uma coisa que para mim, por exemplo, até contando na minha época de faculdade, foi uma coisa que me ajudou muito. Então, assim, se planejar, procurar fazer as refeições, não ficar sem comer, isso gera mais ansiedade. Um foco bem interessante do estudante é essa ansiedade. Então, assim, tem que trabalhar bem isso. Né? Certo, e trabalhar alimentos que vão te ajudar. E principalmente alimentos que vão te dar mais disposição. Porque isso é super importante e acaba sendo esquecido. Que vão liberar a serotonina, que é o neurotransmissor, que vem para ativar toda essa questão do bom humor no corpo. Então, é bem indicado também. Aí, em relação a esses alimentos, pode ser a banana. Em relação também às castanhas, de um modo geral, também ajudam, porque tem os minerais que também vão trabalhar aí nesse sentido. E é prático, né? Porque dá para carregar na bolsa. Exatamente. Maçã, banana são acessíveis e, então, é aquela relação do custo-benefício, mas que para a sua saúde é super importante, sempre, né? Sim. E para, no caso, crianças e idosos, atividade física, aí ponderar, ajudar no dia a dia? Para a criança, o que é sempre interessante, fazer o esporte. Porque ela precisa também criar essa questão do social, aprender a dividir, aprender a lidar com os medos, com as inseguranças. Então, nesse momento, ela está praticando esporte, é super importante, ajuda bastante. E o idoso tem que ser muito bem planejado. Primeiro tem que haver liberação, sempre avaliação médica, e verificar também se não apresentar algum quadro de osteoporose inicial, ou que seja numa determinada região. Então, vai ter que ter um planejamento, um treino mais específico. Então, tem que fazer também sua caminhada, tá bem, isso é super importante. E no caso, assim, as pessoas que você comentou sobre a depressão, que é um fator que acaba acarretando com relação às pessoas que têm a questão da obesidade. Como que a pessoa deve melhorar isso, ir atrás disso? Porque a gente sabe que tem um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Você acha que tem que encaminhar tudo junto? Sim, sempre. Olha, parcerias é sempre importante. As pessoas têm que ser ali assistidas de um modo geral, sempre. Então, todos têm que trabalhar juntos. Na área da saúde, assim para todas as profissões, todo mundo tem que dar as mãos nesse momento para poder ajudar a melhorar. E assim, os amigos, principalmente, as pessoas que já percebem isso, que às vezes a pessoa está sorrindo e tudo, mas não é bem isso. Às vezes ela não está feliz. Então, se você já percebeu que está acontecendo alguma coisa, procure ajudar e sempre encaminhar, fazer um tratamento. Não ter vergonha de fazer um tratamento ou procurar uma nutricionista ou procurar o seu psicólogo. É super importante, você tem que se sentir orgulhoso porque você está dando valor a si e à sua saúde. Então, isso é muito importante e precisa. Letícia, falando sobre obesidade, e as dietas? Existe uma dieta ideal para todos? É aquela relação. Existem hoje muitas dietas, muitas informações aí na mídia, revista, enfim. Então, o mais importante sempre é lembrar que a palavra dieta significa qualidade de vida. Então, estilo de vida que você vai adotar de um modo que seja saudável e sempre sobre orientação. Procure especialista.
Sempre. Não existe uma dieta que vai ser bom para todo mundo, porque todos têm suas particularidades, individualidades ali que para o seu corpo. Então tem que se conhecer, ver peso, aferir todas as medidas, fazer exame de bioimpedância, que é tão importante. Esse exame ele avalia a composição corporal, massa magra, gordura, como está o seu metabolismo, se está bom, se não está, para o seu corpo propriamente. Então, assim, não adianta só focar, por exemplo, no índice de massa corporal, que tanto se fala, porque desde que foi mostrado ao público como se calcular, as pessoas ficaram desesperadas para chegarem no ponto de corte, que no caso entre 18,5 a 24,9, por exemplo, que hoje até 25 é tolerável, enfim, vai depender do perfil, mas não é só o índice de massa corporal. Você precisa ver quanto você tem realmente em gordura, se é localizado ou não. E assim, claro, fora seu estado emocional, como que você trata o alimento, se é como forma compensativa ou não. Assim, de um modo geral, você tem que procurar sempre um especialista. Então, o principal é procurar um especialista. Sempre. É o primeiro passo, então, não ficar fazendo dieta da cabeça. E nós, nutricionistas, estamos aí para te ajudar nesse sentido. Nós somos habilitados, capacitados nessa área para poder te ajudar com alimentação, dietas de um modo geral. Planejamento alimentar sempre é importante. Letícia, ela falou de dietas e é muito comum a gente escutar sobre a dieta da lua, a dieta dos pontos. Isso não traz uma vida saudável. Mas por que no final dessas dietas as pessoas, além de não levarem uma vida saudável, normalmente estão com peso acima do que quando começaram? Exatamente. Por quê? Não houve um planejamento. É aquela relação do seu corpo talvez não estar preparado para uma situação, então você não se adaptou de uma forma adequada, ou não fez atividade física, ou compensou mais um alimento que o outro, ou achou que fez e no fim. Então, assim, o resultado não vai ser satisfatório dessa forma. Uma porque gera um total constrangimento, a pessoa não fica feliz, ela não está satisfeita, ela fica nervosa. Então, assim, por que fazer isso? Então tem que se cuidar com mais qualidade de vida, com mais saúde, estar feliz, isso é super importante, acima de tudo. Então, ter normalmente, então, porque o corpo ele precisa o quê? De se adequar. O corpo, uma simples dor de cabeça, às vezes pode significar que você está precisando de uma vitamina, um nutriente específico. Então, o seu corpo ele vai responder, ele vai pedir alguma coisa do que você precisa. Então, tem que ser muito bem avaliado, fazer um exame de sangue, todo esse inquérito nutricional, de um modo geral, um acompanhamento que isso é sempre importante, vai te ajudar a trabalhar melhor e ter um resultado mais satisfatório. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a conversar sobre alimentação moderna. Até já! O Coletivo está de volta e o tema hoje é alimentação moderna. A nossa convidada é a nutricionista Letícia Manduca. Letícia, com a correria do dia a dia, muitas pessoas substituem uma boa alimentação por suplementos alimentares. Eles suprem as necessidades do nosso organismo? Em relação ao suplemento, vai depender do tipo de suplemento, novamente aquela ideia dos objetivos, enfim. Tem que ser avaliado primeiramente, por quê? Dependendo do seu tipo de metabolismo propriamente, das suas necessidades e também da sua rotina, vai precisar de um suplemento mais específico ou de uma vitamina ou de mineral ali mais atuante. Ou às vezes você já está apresentando um sintoma que vai precisar realmente ali de uma vitamina mais específica, por exemplo. Então, tem que ser avaliado, mas assim, não fazer o uso exclusivo, substituir por conta, primeiro tem que ser feita essa orientação. Então, antes de fazer o consumo de qualquer tipo de suplemento ou vitamina. Letícia, tem algumas pessoas que fazem o uso desses suplementos, mas fazem o uso de mais de um suplemento juntos. A mistura, o uso simultâneo deles, como é que isso influencia na vida saudável? Realmente tem que ser muito bem avaliado, porque isso é muito comum. Porque viu que um suplemento tal traz tal benefício, o outro também quer consumir os dois juntos, achando que vai ter um resultado mais rápido, ou enfim. Então, tomar cuidado também com a origem desses suplementos, procurar ver se eles são realmente estão aí disponíveis, se eles realmente podem ser vendidos, então tem que verificar esse acesso. E não vai ser saudável você consumir de forma simultânea vários suplementos assim, tem que ser muito bem avaliado. E existem alguns alimentos que não possuem uma quantidade de vitamina correta. É difícil você encontrar certas vitaminas nos alimentos que a gente possui. Existe é melhor você consumir em cápsula alguns minerais ou algumas vitaminas do que nos alimentos? Vai depender. Se a pessoa sofre de alguma doença, tem algum problema em relação ao funcionamento do intestino, então isso ela vai ter que ser avaliada. Tá? Realmente, talvez ela vá ter que precisar fazer uso de cápsulas, enfim, um pouquinho a mais do que o normal, de uma vitamina para outra. Mas sempre os alimentos são importantes. Prioridade sempre comer bem. E tá aí, as frutas, legumes, verduras de um modo geral você tem que consumir sempre. E assim, de forma mais tranquila e saudável, né? E o preparo também desses alimentos é importante.
Então, tem um conceito aí de quanto você vai absorver de um nutriente para o outro, porque às vezes você está consumindo de forma errada. Que é muito comum, por exemplo, vamos pensar assim, vou dar um exemplo simples. Eu fiz uma refeição, bife à parmegiana. Vamos pensar, feito com filé mignon normal, que seja, da carne vermelha. Então, o queijo que você envolve, o cálcio ali, ele vai competir com o ferro da carne. Então, você vai absorver o cálcio ao invés do ferro. Então, é o que ocorre. Sempre que você for consumir, por exemplo, leites derivados, tem que ser longe das principais refeições, ou no café da manhã, ou no lanche da tarde. Por quê? Para você absorver melhor o cálcio e também não desfavorecer a absorção de ferro. Isso é só um exemplo para um tipo de nutriente específico, que é muito comum. É hábito das pessoas, por exemplo, o suco com leite junto à refeição. Os produtos industrializados que são enriquecidos em vitaminas e minerais, como biscoitos, ovos, leites, eles compensam os alimentos importantes como frutas, verduras, legumes? É aquela relação. Por que surgem esses produtos? Para evitar essa relação da desnutrição e tudo mais. Hoje a gente inverteu-se o quadro para a obesidade, mas, claro, é sempre importante, porque vai depender da classe social do indivíduo, às vezes ele não tem acesso, então uma farinha enriquecida, que seja o macarrão, que seja o biscoito, vai auxiliar, mas tem que priorizar sempre consumir frutas e legumes, não pode ficar só num grupo de alimentos específicos, você tem que ter variedade no seu cardápio, assim, nas porções, de quanto de cada grupo você está consumindo, e geralmente os produtos industrializados acabam favorecendo aí a relação um pouco mais do consumo de gordura, porque eles têm um teor calórico mais elevado, ou propriamente também ao açúcar, ao carboidrato mais simples, enfim. Então, tem que tomar cuidado nesse sentido quanto ao consumo. Muitos desses alimentos, eles têm uma grande quantidade de sódio também. Quais são os malefícios que o sódio traz para o dia a dia? Hipertensão propriamente a longo prazo, sempre, ou até se a pessoa já tem uma predisposição, família já possui, já pode ocorrer. E também essa questão da retenção de líquido, que para as mulheres também, por exemplo, não é benéfico. Então, às vezes você acha que você está um pouquinho acima do peso e não é, você está retendo mais líquido, não está ingerindo água de forma adequada, que isso é algo que as pessoas acabam sempre esquecendo e precisa. A água tem que ingerir sempre, no mínimo 8 copos por dia. Então, também é importante. E quais são os produtos aí industrializados que prejudicam mais a saúde? Olha, de um modo geral, existem muitos produtos. Tem os congelados, tem os embutidos, né, de um modo geral. Mas também tem aquela situação de não necessariamente ser o vilão, mas se de repente a pessoa utiliza ou faz uso daquele produto de forma habitual, o alimento, isso pode se tornar mais nocivo também. Ou como ela utiliza esse alimento de forma compensativa, como por exemplo pode ser o chocolate, a bebida alcoólica. Então, também pode se tornar um alimento prejudicial. Então, tem essa tendência também. E o perigo de não tomar água? Ficar sem beber água por muito tempo? Olha, é uma coisa assim muito prejudicial. Você precisa ingerir água para você equilibrar todo o seu corpo, toda essa relação com os nutrientes. E assim, precisa. Então, não é indicado você ficar desidratado, entendeu? Não existe isso, precisa ingerir, isso é muito importante. E também com as crianças, já aderir esse hábito para ela. Então, tem que ser apresentado para ela motivar também nesse sentido, assim como os alimentos. Para uma pessoa que não tem diabetes, o adoçante causa mais danos que o açúcar? Se ela for seguir aquela tendência de consumir mais por menos calorias, achando que pode consumir um produto diet, que é para essa população específica a mais, porque é diet ou light, que isso é muito comum, vai ser prejudicial. Ela não vai, volta exatamente àquela questão. Não vai ser saudável, não vai promover emagrecimento, não vai ter saúde. E o adoçante, ele vem nessa tendência para o público específico que possui diabetes. A população saudável pode fazer uso? Pode, mas desde que seja moderado, com cuidados, sem excessos. Nada em excesso é indicado. Nesse quesito de alimentação, os agrotóxicos fazem muito mal para a saúde. Quais são os alimentos convencionais mais contaminados por agrotóxicos? Hoje, assim, a laranja também estava aí no ranking um tempo, hoje melhorou bastante, porque quando se percebe esses... Em relação, assim, de um modo geral, as pesquisas, quando elas apontam esse índice de agrotóxico elevado num determinado alimento, é feito estudo, é feito todo um... Porque não é importante, não é interessante para ninguém nesse sentido, até para exportação. Então, claro, tem que ser saudável para todos. Então, é avaliado nesse sentido. Mas, assim, o pimentão, o pepino também, a batata não apresenta um índice tão, assim, com nível de agrotóxico, então, assim, é uma tendência. Mas hoje, assim... De um modo geral, todos têm um pouco, né? O tomate melhorou muito, teve uma época que se falava tanto do tomate, se tornou até meio que vilão, foi se falando tanto, mas não é bem assim. Geralmente, acaba, claro, devido a essa demanda, a população está crescendo e precisa produzir cada vez mais, assim, números maiores de alimentos de um modo geral, acaba faz esse uso justamente para poder produzir, para preservar de um modo. Mas tem se melhorado muito quanto em relação a estudos, as pesquisas vêm mostrando isso.
que há uma ação sobre essa situação. Então, se a gente não tem muito o que fazer, claro, tem que fazer porque a gente pode optar pelo alimento orgânico. Mas na impossibilidade de consumir um alimento orgânico, tem algum método, alguma forma, algum manejo de melhorar a qualidade desse alimento? A forma como a gente lava, ou alguma substância que a gente coloca na água para poder retirar um pouco do agrotóxico que o alimento tem? Primeira questão, sempre lavar o alimento de modo geral. Comprei no supermercado, na feira, tive acesso a esse alimento, o que eu posso fazer? Primeiro, você sempre separa uma esponja mesmo normal, e aí você faz o uso normal, faz a higienização do alimento, sem problemas. Ou você também pode utilizar o vinagre, que também não tem problema nenhum, que é bem acessível, as pessoas têm em casa. Não tem problema. Letícia, em carnes, principalmente o frango, a gente pode encontrar uma quantidade de hormônio para o crescimento do animal. Esse hormônio pode causar uma alteração no nosso organismo? Tem que ser feito um cuidado, sim. Procurar sempre verificar fornecedor, ver a qualidade desse tipo de alimento, colocar o que você vai comprar primeiramente é mais indicado. Entendeu? Ver a procedência de onde vem esse alimento. Então, e a alimentação vegetariana, ela é realmente mais saudável? é um estilo de vida que as pessoas podem adotar, assim, de um modo geral, vem com todas essas características, mas tem que tomar cuidado, né? Porque pode provocar deficiência de vitamina D, ferro, vitamina B12, então tem que ser muito bem avaliada antes de você procurar fazer esse tipo de dieta, por exemplo, ou seguir esse estilo de vida. E como o vegetariano pode substituir alguns alimentos, né? Por exemplo, o vegetariano ele não come carne. Tem alguns vegetarianos que são considerados vegans, né? Veganos que não comem nada de origem animal, então nem leite, nem ovo. Como os vegetarianos podem substituir esses alimentos para conseguir ter uma vida mais saudável e não sofrer tanto de deficiência de algumas vitaminas e nutrientes? De um modo geral, eles acabam tendo que fazer uso de suplementos mais específicos, geralmente o cálcio, o ferro, estão associados, tá? Mas tem que tomar cuidado também, avaliar. Mas acaba fazendo, já começa a promover, mas tem que haver essa suplementação de um modo geral, bem avaliada mesmo. E variar bem também na qualidade dos nutrientes. Porque é uma alimentação que favorece mais também em relação às fibras, em alguns tipos de minerais também, acaba sendo mais absorvido, mas, claro, tem que ser sempre sob orientação para verificar realmente que se está atribuindo ou não todas as suas necessidades nutricionais. Letícia, eu queria te perguntar sobre os tipos de carne. Entre frango, peixe ou carne vermelha, o que você diria que cabe com cada situação? O que é melhor para cada momento? Sempre aquela relação, você precisa de tudo um pouco, na verdade, né? É importante você consumir. A carne vermelha, ela possui o ferro disponível, então o que nós vamos absorver. O frango e o peixe sempre é importante. Relação também dos peixes que acabam sendo esquecidos, mas por causa de fonte de ômega, que também é super importante, são essenciais, porque na verdade você não produz, você precisa adquirir na refeição. Então também tem que ter esse consumo equilibrado aí durante a sua semana, para a sua alimentação ser mais equilibrada, ter mais saúde. Então precisa de tudo um pouco. É mais saudável. Agora, quando você pratica um estilo de vida que você quer seguir uma dieta vegetariana, que é algo, não tem problema, mas aí você vai ter que se adequar a essa nova realidade de forma mais segura, fazendo sob forma de orientação, para verificar se você não vai descompensar uma vitamina ou outra, não vai vai adquirir uma anemia, então tem que tomar cuidado. Você poderia dizer alguns alimentos, por exemplo, por vegetariano, que ele deixa de lado a carne, com que alimento ele pode substituir? Hoje, assim, se tem a relação com a soja, propriamente também, que vem a quinoa, que foi considerada aí o alimento do ano, porque ela tem os aminoácidos essenciais, que são essas proteínas também que podem auxiliar na substituição. Então, também? Também, um pouquinho, mas a quinoa ela tem sido assim, ela vem com essa tendência bem interessante. Letícia, a bebida alcoólica, ela é extremamente calórica e nós estamos vendo que os jovens consomem cada vez mais descontroladamente. Qual dessas bebidas, a cerveja, a vodka, o uísque, qual é o pior vilão nesse campo? O vilão, no caso, vai ser aquele em que você consome em excesso. Tá? De um modo geral, bebida alcoólica não é saudável, né? Assim, você ficar consumindo em excesso. Uma coisa é algo que você adere para o seu social, uma coisa é algo que você faz todo dia e usa isso como forma de compensação por um problema emocional, por exemplo. Então, tem que ser avaliado. Se você tem, por exemplo, o hábito de beber, seja a caipirinha todos os dias, ou seja, a cerveja, enfim, tem que tomar cuidado. Hoje, o Coletiva recebeu a nutricionista Letícia Manduca, que falou sobre os problemas e soluções da alimentação. Até o próximo programa.